Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, o bloco de cultura, temos a satisfação, a alegria de receber como convidado o subsecretário de Turismo e Cultura de São Gonçalo e o atual presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, que tomou posse no dia 12 de dezembro do ano passado, 2013, professor Marcos Vinícius Macedo Varela. Professor Marcos Vinícius Macedo Varela preside também o Instituto Histórico e Geográfico de São Gonçalo. Boa tarde, professor Marcos Vinícius. É uma honra, uma satisfação recebê-lo aqui em nosso programa. A honra é toda nossa, Mônaco. Queria agradecer à equipe da UniTV, os amigos que sempre estão aí, né, dispostos a esse trabalho maravilhoso. E, logicamente, um abraço a todos que nos estão nos assistindo hoje. E mandando um grande abraço também ao pessoal do Instituto Histórico, que pediu realmente para que eu possa falar alguma coisa sobre a instituição, porque as pessoas perguntam o que é o Instituto, aonde ele funciona, mas não sabem da realidade de o que é a instituição, quando a instituição foi fundada, por quem. E eu falei, não, eu vou no programa. Alguns livros, eu agradeço muito a direção da Livraria Ideal no seu nome, que foi muito útil para o Instituto. E um detalhe, o que se propaga junto a esse curso História de Niterói. Hoje nós temos muitas pessoas que foram alunos e são alunos de História e escrevem sobre Niterói. Certo. Será realizado no Liceu Nilo Peçanha, por sinal um belíssimo espaço. E eu pergunto também, Marcos Vinícius, esse curso é aberto a todos? Todos podem, quem quiser pode participar do curso? Sem dúvida. Inclusive, né, tem pessoas, as idades variam sempre. E até crianças vão com as mães para aprender um pouco sobre Niterói, que eu acho importantíssimo. Por quê? Porque, na verdade, muitos que vêm para Niterói não conhecem a história de Niterói. Certo. Inclusive, professores da rede de ensino, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, desconhecem a história de Niterói. E como é que esses interessados os interessados que queiram participar do curso, como é que eles fariam esse contato? Sim, olha só, eu vou até dizer o e-mail agora, certo, o e-mail que vocês podem se inscrever para esse curso. Agora, veja bem, esse curso será iniciado em abril. O e-mail é maljg@terra.com.br. Vou repetir, maljg@terra.com.br. Perfeito. Marcos Vinícius, em relação ao curso de História de Niterói, pode nos falar se já existem palestrantes contactados? Sim. Né? Um que eu tenho a honra de falar, está aqui ao meu lado, o Papa, né, da Cultura, meu amigo Carlos Mônaco, que vai falar sobre a importância dos livros e a importância da documentação nos estudos históricos. Essa será a primeira palestra. Depois, nós já contactamos, depois terão outras palestras, é claro, mas é exemplo da história do samba, a história do jornalismo com Gentil. Vou ver se o Homero Viana ele pode fazer uma palestra para nós, o Lauro, sobre a música. Perfeito. Não é? Nós temos, e um detalhe bem diferenciado, inclusive, eu estou tentando ver uma palestra sobre a cartografia em Niterói,
Isso é uma coisa raríssima. Muito raro. Eu estou tentando ver, junto ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, uma pessoa responsável sobre essa questão da cartografia, que seria uma coisa assim única na história de Niterói. Perfeito. Aliás, você citou grandes nomes aí, né, como Gentil Costa. O Gentil, ele presidiu até o Sindicato dos Jornalistas em Niterói, né? Uma figura assim excelente e notável palestrante, né? Então, sem dúvida alguma, Homero Viana também, outro grande palestrante. Inclusive, Admiro muito o trabalho até sobre dele. a história da literatura, eu ia chamar o Renato Augusto, que é uma celebridade, Augusto, né? Sim, sem Eu dúvida. acho que é uma coisa nova para a instituição, para não ficar sempre com as mesmas pessoas palestrando. Certo. Então, nós estamos modificando o quadro de palestrante, eu acho muito importante para a cidade. E o Renato Augusto é membro da Academia Niteroense de Letras, do Cenáculo Fluminense Do Instituto Histórico, sócio honorário. Instituto Histórico, grande nome também. Aliás, admiro muito o Renato Augusto. Outra coisa, Marcos, quais são os temas que serão abordados nesse curso? Como eu falei anteriormente, em relação à importância do livro, né? Sim, outros temas que poderiam... Olha, a história do carnaval, a história do jornalismo, a história da literatura fluminense. Em Niterói, né? A história do Niterói, carnaval de Niterói. Sim. A história da cartografia niteroense. Isso é muito importante. E um detalhe, inclusive, nessa aula sobre cartografia, nós vamos apresentar a primeira planta, né? Uma cópia do original que está no Instituto Geográfico de Lisboa, a planta feita por Pallier, encomendada por Zé Clemente Pereira, de 1819. Ela vai ser exposta nesse dia. Sim. Então, sobre a história da cartografia, o plano de arruamento de Niterói, o primeiro plano, enfim, toda aquela estrutura. E outras palestras vão sendo agendadas conforme, né? Inclusive agora, nossa próxima reunião, dia 20 de fevereiro, a reunião de diretoria para fechar o curso, nós já vamos catalogar esse material humano para fazer, porque é um exemplo, o seu material, Mônaco, que vai ser exposto, que você vai comunicar, nós vamos digitalizá-lo e esse material vai fazer parte do nosso livro, né? Do nosso boletim anual, que vai ser editado pela imprensa oficial. Então, as pessoas futuramente vão ter esse material locado na Biblioteca Central, na própria História Fluminense, na biblioteca de várias universidades. Isso é muito importante em termos de história de Niterói. Perfeito. Eu parabenizo por essas iniciativas, né? E para início do ano, já existe alguma palestra agendada pela instituição? Sim. Para início desse ano? Sim. Nós temos o seguinte, janeiro, fevereiro e março, devido à própria questão do carnaval, nós vamos ter reuniões de diretoria, mas aberta ao público, quem quiser participar não tem problema nenhum. Sempre no auditório, né, da Visconde Uruguai 414. Isso será quando? Não, janeiro, fevereiro e março. Nós tivemos em janeiro, dia reunião 23. Da diretoria. Isso. Dia 20 de fevereiro e dia 6 de março. Certo. Ali no auditório Amauri Pereira Muniz, 414, Visconde Uruguai, o antigo, o prédio atual da Fundação Municipal de Educação e Secretaria de Educação. E o que acontece? Em abril, a primeira palestra anual de abertura dos trabalhos do Instituto na sede, no Amauri Pereira Muniz, será a sua palestra. Eu já convido a todos que realmente é uma coisa inédita, né, e muito importante para toda a comunidade acadêmica, a palestra do Carlos Mônaco no Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Sempre às 17h30. A reunião começa às 17h30 e vai até às 19h30. Sempre às primeiras quintas-feiras do mês. As primeiras quintas-feiras do mês. Só o mês de janeiro e fevereiro que modificou, porque são reuniões de diretoria fechadas. Certo. Então, as reuniões do Instituto Histórico neste ano serão sempre as primeiras quintas-feiras, de 17h30 às 19h30. Perfeito. Isso é importante. E com uma palestra maravilhosa do meu amigo Carlos Mônaco. Vamos ver se eu... Tenho certeza disso. E outra coisa também, Marcos Vinícius, todos nós sabemos da importância da instituição, o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, que completou no ano passado 40 anos de atividade. E você presidiu já em outra gestão. Sim. Não é a primeira gestão que você preside. Para esse início de ano, Marcos Vinícius, já existe... vocês recebem algum apoio de algum órgão ou instituição? Sim. A exemplo, dentro da sua instituição, do Grupo Mônaco de Cultura, da própria UniTV,
né? O exemplo de estar aqui hoje podendo falar algo sobre a instituição. Nós temos também a Livraria Ideal, que é nossos amigos e companheiros. Nós temos a Fundação, né? A Fundação de Educação, que o professor Henrique é uma pessoa muito solícita, inclusive, né? Eu agradeço a ele, porque é uma pessoa que tem nos respondido assim, muito rápido às exigências, porque nós temos problemas de computador, papel, tinta, né? A luz, o auditório, enfim. Né? A pessoa de serviços gerais para limpar as salas das instituições, são salas, nós tínhamos 3, hoje nós temos 2, e estou pedindo ao Henrique ou ao Valdec, que é o nosso secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, para que nos devolva também a outra sala, porque o nosso acervo, eu falo posteriormente sobre isso, ele já está no chão, em caixas, porque nós recebemos muito material, inclusive do falecido, nosso querido amigo, um dos homens mais ilustres que eu conheci na minha vida, Dr. Edmo Rodrigues Lutherbach. Sem sombra de dúvida, foi um grande intelectual, uma pessoa de valor assim infinito na minha forma de pensar, porque o Edmo foi um grande amigo, um grande companheiro nas instituições, um grande escritor, enfim, um grande jurista, foi um homem com cabedal literário muito grande. E além desses parceiros, nós temos o Grupo M3, né, que é um colégio curso M3, nós temos também o Liceu Nilo Peçanha, e temos outros parceiros que estamos começando agora a fazer, né, aquele amarrado para poder caminharmos juntos. Realmente o Instituto Histórico, né, todos nós sabemos da sua importância, é uma instituição com 50 cadeiras, né, 50 patronos. Foi idealizado, uma das grandes idealizadoras foi a professora Thalita de Oliveira Casadei, foi a primeira presidente. Tivemos outros presidentes brilhantes aqui, além da sua participação. Obrigado. Tivemos o Edmo Rodrigues Lutherbach, tivemos a José Hinaldo Alonso, Alódio Moledo dos Santos, Marcelo Moreira de Ipanema, Gilberto Emílio Choldon, Salvador Mate Silva, Dalmo Freire Barreto, Francisco Tomasco, enfim, é uma instituição, Washington Veiga de Almeida, né? Franci Machado Darigo, que deixou recentemente a presidência, né? Isso. Então é uma instituição que realmente de muito prestígio e muita força aqui na cidade. Marcos Vinícius, recentemente a Academia Niteroense de Belas Artes o homenageou com o prêmio destaque do ano de 2013. Eu queria saber como é que você se sentiu naquele momento e como foi a solenidade. Olha, eu fiquei muito feliz, a solenidade presidida pelo nosso chanceler das artes, Deluna Freire, o Edson Deluna Freire. A OAB estava lotada, né? Nosso amigo, o presidente da OAB, o Tuninho, né? Conhecido gentilmente como Zé Antônio, que é presidente da ordem, nos atendeu muito bem. E eu fiquei honrado, Mônico, e até emocionado ao receber esse prêmio Destaque 2013, porque realmente o trabalho nosso é um trabalho muito forte na cidade de Niterói, e tanto como São Gonçalo. Então eu agradeço muitíssimo essa honraria e também eu recebi uma premiação no mesmo dia de São Paulo, que eu fiquei muito feliz, né, da sua Associação de Jornalistas de São Paulo, dando um prêmio para o niteroense. E além disso, eu recebi o título que me emocionou realmente na cadeira número 3 de Jean-Jacques Rousseau, o título na Academia Brasileira de Teologia. Eu, como teólogo, me sinto muito honrado, historiador de primeira formação e segunda em teologia. Eu me sinto muito honrado de hoje ocupar a cadeira de Rousseau na Academia Brasileira de Teologia. É verdade. Jean-Jacques Rousseau foi um grande filósofo, deixou uma obra marcante como o Contrato Social, né? Além de outros trabalhos. Parabéns por ocupar uma cadeira de um filósofo tão importante como Jean-Jacques Rousseau. Sabemos da importância do acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Eu queria saber como é que ele está sendo organizado e também é composto de quantos volumes aproximadamente? Olha, nós temos aproximadamente hoje uma média nós temos uma média de 5.000 exemplares, tá? Mas eu digo 5.000 exemplares catalogados.
Fora nós temos mais uns 3.000, então daria uma média de 8.000 exemplares. Agora, a minha preocupação hoje, em relação a esse acervo, inclusive, Vossa Excelência nos cedeu coisas raríssimas em relação à história de Niterói, só não. Em relação à história de Itaguaí, eu tenho um material lá que o senhor mandou para o acervo da instituição, um material do Édium, agora a coleção completa, doada pelo Renato Augusto, do Alaú Eduardo Cizinho, Xavier Placé e outros autores, só que o meu tem até um álbum do Pompeu, novo. Álbum de Niterói. Entendeu? É álbum de Niterói. Muito isso, raro, muito raríssimo. Raro. E isso tudo em caixas. Material escrito por Thalita de Oliveira Casadei, hoje em estado vegetativo. A Thalita que foi fundadora, a primeira mulher a trabalhar no arquivo da Câmara de Niterói e a trabalhar no arquivo da Irmandade de São Vicente de Paulo. Então esse material está todo lá. E o meu medo aquilo ficar assim um pouco desorganizado em função do espaço. Então, por isso é que eu peço, né, a atenção, inclusive foi mandado ao secretário de Educação, o Valdec, professor Valdec, um ofício pedindo a devolução da nossa sala para podermos ampliar a biblioteca para 2 salas. Nós temos uma sala, mas não tem nem como os pesquisadores hoje digamos assim, terem acesso ao material, aos periódicos, ao material de literatura da nossa biblioteca, porque não tem como você entrar, as caixas estão todas empilhadas no chão. E lá tem obras preciosas. Preciosas como demais. Do Alberto Ribeiro Lamego, Isso. do Alberto Lamego Pai, Monsenhor Pizarro, Dias, Monsenhor Pizarro, completa. Também o Júlio Feidite, enfim, Bacóiser, Matoso Maia, né? Muita coisa. Matoso Maia deixou uma obra importante sobre a história do município de Niterói. Everardo Bacóiser também, Charles Dunlop está lá na biblioteca. Isso, e um detalhe, além disso, um exemplo, nós temos lá a relação dos escravos do Barão de São Gonçalo, xerocadas na época por Thalita de Oliveira Casadei. E isso é documentação original. Nós temos uma cópia da Constituição, a primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1824. Uma cópia da original e um detalhe, autenticada e registrada. Isso tem uma importância gigante, só que eu tenho o meu medo hoje, eu peço às autoridades, eu peço à comunidade acadêmica para a gente tentar discutir isso junto, para poder realmente abrir para a comunidade que realmente necessita desse material para pesquisa. É verdade, é um material muito importante sobre a história fluminense, que temos que zelar por esse patrimônio. Exatamente. Eu vi lá obras muito raras, como do Luiz Palmier, que tem a história de São Gonçalo. Temos também o Câmara Cascudo, que é patrono do Instituto Histórico, e tantos outros, Lacerda Nogueira, Toledo Pisa. Temos uma obra raríssima, Vossa Excelência sabe, o Felisbelo Freire, a história da Revolta Armada de 1896. Então temos que zelar por esse material, né, que é de fundamental importância para os historiadores daqui. Então eu torço para que esse acervo seja rapidamente colocado à disposição dos historiadores. Marcos Vinícius, o seu livro sobre a história da Vila Pereira Carneiro, que é um bairro que todos nós admiramos, gostamos, temos prazer de ir lá visitá-lo, né? Alcançou enorme repercussão no lançamento e esgotou rapidamente. Eu queria saber, Marcos Vinícius, se você pensa em reeditar esse belo trabalho sobre a Vila Pereira Carneiro. Sim, Carlinhos, foi até bom você fazer esse comentário. Eu já estou conversando com o Luiz Augusto Hertal, que é o diretor da NIT Press, sobre a reedição. Eu queria fazer até um álbum sobre a Vila Pereira Carneiro. Eu estou seguindo os caminhos para um patrocínio. Estou vendo, de repente, a própria Ampla ou Águas de Niterói me ajude a reeditar esse trabalho. E um detalhe interessante, né? Porque esse trabalho eu faço algumas citações que são importantes, até para o centenário esse ano, não da Vila, mas o centenário é exemplo do próprio Dorival Caymmi, que foi morador da Vila Pereira Carneiro, da casa, inclusive, que é do vosso primo. É verdade. Né? O Pietro Mônaco. Teve um período aqui. Entendeu? Ele viveu aqui, eu cheguei a ver o Dorival Caymmi, ele fazendo letras de música
em frente à casa do seu primo. E a justamente que ali morou Danilo Caymmi, seu filho, naquela época era casado com Ana Terra, Sim. que tem 2 filhos com Ana Terra que praticamente nasceram ali. A Juliana, né, Caymmi e o Gabriel Caymmi. É verdade. Então você... E fora, né, a quantidade de fotografias que eu deixei de colocar, inclusive que Vossa Excelência me cedeu algumas, eu quero aumentar o cabedal de fotografias da obra e conseguir mais documentos, inclusive nessa planta do próprio Palier, mostra uma edificação onde é a Vila Pereira Carneiro no século XIX. Em 1819, eu queria pesquisar mais o que foi aquilo. Então você deseja ampliar a edição, ampliar ela revisada e ampliada e colocar à disposição do niteroense. Mas para isso, você sabe que, né, os recursos são poucos e eu gostaria de um apoio, né, de alguma instituição que realmente, né, ela pudesse estender as mãos, porque eu não quero vender a obra, eu quero fazer um lançamento para a comunidade e trocar por alimentos não perecíveis, para a Irmandade São Vicente, para a Casa Maria de Magdala, né, no referencial a crianças aidéticas, a doentes terminais também, enfim, porque eu acho que não é importante a questão do dinheiro, é importante a questão do social no momento. E lá na Vila Pereira Carneiro morou também o filho do poeta Augusto dos Anjos, Guilherme Augusto dos Anjos, como também aquele nosso grande pintor, Péricles Sodré. Olha, Péricles Sodré, Cuculilo, Quantos nomes o pai do Vitor Ramalho, agora me recordo, a Lígia, tivemos o próprio Guilherme Versilo, também, um grande de lá. artista de Aliás, lá, a Vila Pereira Carneiro era toda Selmo tombada, Rodrigues, né? agora lembrei do nome. Selmo Rodrigues foi o pai do Vitor Ramalho, que tem um ateliê hoje, uma pessoa de grande valia para Niterói. A Pereira Carneiro, a vila é toda ela tombada É tombada, não? Não. Porque o que aconteceu? Existe o seguinte, existe um problema hoje na vila, que o próprio colégio, né, que era o Colégio das Freiras, hoje já está em obra de novo. Algumas casas mantêm a característica original, mas a maior parte, devido ao próprio crescimento da população, né, pais e filhos, um exemplo, lá em casa mora eu no pavimento terra e meu pai no pavimento superior. E um exemplo, a sua própria casa na entrada da vila foi modificada, quer dizer, eu digo que 80% das casas já foram modificadas nesse sentido. Mas a grandeza, eu fico pensando, a grandeza do Conde Pereira Carneiro, que foi um dos homens mais ricos do Brasil, amigo, e você sabe disso, do próprio Rui Barbosa, um homem que foi dono da Companhia de Comércio e Navegação e foi dono do Jornal do Brasil. Foi dono do Jornal do Brasil, e construiu a Vila Pereira Carneiro. Exatamente. E um detalhe, o que eu tenho de muito orgulho é que meu avô comprou a casa, eu digo meu bisavô, do próprio Conde, em 1940. Isso, tem história. Ele comprou, aí do meu bisavô passou do meu avô para o meu pai, do meu pai hoje para a minha pessoa. Olha que história. Né? E vossa família também, né? Também. Sempre presente na nossa querida Vila Pereira Carneiro. Marco Vinícius, como subsecretário de Cultura em São Gonçalo, como é que você vê a execução dos projetos de sua secretaria? Olha, Mônaco, eu fico muito feliz de poder, né, falar dessa pauta em relação à subsecretaria, porque o prefeito, né, que te manda um abraço, ao nosso querido Neilton Molim, ele tem dado liberdade para nós trabalharmos. É um gestor de excelência realmente. E a parceria, né, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com o Nivaldo Molim, com a parceria com o meu querido amigo, que eu deixo um abraço para ele, do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, meu amigo Carlos Ney Pinho Ribeiro, que receberam, inclusive, as homenagens de personalidade de 2013, receberam 3 secretários. O Michel Portugal, que é seu amigo, gosta muito de você, sabe disso, é um grande valor para São Gonçalo, o secretário de Turismo e Cultura e presidente da Fundação de Arte. O Carlos Ney, como Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, e o Nivaldo Molim, como secretário de Desenvolvimento Social. E um detalhe, isso, para mim, é uma questão muito importante, porque nós conseguimos desenvolver o projeto dentro dos seguintes termos. Olha, fizemos o São Gonçalo em Dança, foi exemplar. Fizemos
a festa da luz, da Nossa Senhora da Luz, a festa em relação a Iemanjá, fizemos encontro, né, de música, teatro. E existe algum projeto relacionado à literatura em São Gonçalo? Sim, foi bom você comentar. Nós vamos agora em 2014, nós temos a primeira Bienal Literária Gonçalense. A primeira Bienal com autores de São Gonçalo. Qual é o mês? Provavelmente em setembro, que é o mês de aniversário da cidade. Então esse ano teremos a primeira Bienal. A primeira Bienal Gonçalense. Inclusive, já se comprometeu conosco o próprio Martinho da Vila, só para brilhantar o evento, e lançar o livro dele sobre a história do samba. Um livro ilustrado com ilustrações do Ikenga. Sim. Eu conversei com o Martinho da Vila no dia do lançamento do seu livro em São Gonçalo, e ele falou, não, Marcos, você pode convidar que eu teria o prazer de vir aqui. E estamos também contando com alguns historiadores que venham a lançar. Inclusive vai ser um evento não só de literatura, mas também com apresentações de música, de atividade circense. Será uma grande festa em São Gonçalo. Estaremos juntos lá. E Vossa Excelência junto conosco, é claro. Marcos Vinícius, em relação ao Instituto Histórico e Geográfico de São Gonçalo, existe algum projeto junto à Secretaria de Cultura? Sim, nós temos lá, inclusive, a criação da medalha, que eu até queria fazer uma indicação com Vossa Excelência, né, de amigos que contribuem realmente para a cultura, inclusive até o nosso amigo Renato, não é isso? Que faz parte aqui da UniTV. Eu queria que você até me ajudasse nessa indicação, porque é um homem realmente que trabalha conosco, um homem de uma criatividade muito grande, um profissional de excelência, e essa medalha vai ser rodada pelo Instituto junto à Secretaria de Cultura. Perfeito. Tá? A medalha Carequinha, né, que foi uma das maiores personalidades nossas. E para toda as academias, não só de São Gonçalo e Fluminense, mas para todo o Brasil, como o estado como um todo e o Brasil. Perfeito. Porque serão várias indicações, inclusive a própria família Caymmi, né, o Danilo, o Dori, ou a Nana, não importa, serão convidados para receber também, porque é uma medalha de mérito cultural. Marcos Vinícius, nas suas considerações finais, e também me falar algo a respeito, como você vê o atual movimento cultural em Niterói e em São Gonçalo. Sim, olha, eu vejo esse movimento crescente. Eu acho que foi um sonho seu que você conseguiu concretizar. Hoje nós temos jornais de literatura, a exemplo do Literato, nós teremos um boletim em São Gonçalo também em relação à cultura, em relação ao próprio Instituto, no qual a Secretaria é nossa parceira de Cultura, a Secretaria de Desenvolvimento Social também é nossa parceira, a Desenvolvimento Econômico também. E um detalhe interessante, esse movimento tende a crescer sempre pelo seguinte, porque pessoas como você, Mônaco, que eu me sinto muito feliz de poder ser parte, né, de fazer parte do seu círculo de amigos, da sua família também, é um homem que lutou a vida inteira pelo movimento forte como o movimento fluminense, em termos de desenvolvimento da literatura, da cultura de modo geral. E hoje você sabe que o movimento de Niterói, eu digo isso concretamente, é um dos movimentos literários mais fortes do Brasil. Certo. Com o número de literatos, produção literária de forma geral. De círculo, de palestras, de seminários, etc. O movimento cultural aqui é muito poderoso, sim. E São Gonçalo, ele tem também orientado para esse lado. Então, eu mando um abraço a todos os nossos telespectadores, agradeço mais uma vez a toda a equipe, que é muito solícita, muito simpática, da UniTV, e até um próximo momento. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Bom, despeço-me agradecendo imensamente a presença do presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói e São Gonçalo, professor Marcos Vinícius Macedo Varela, em nosso programa. E também aos nossos queridos telespectadores. O próximo bloco, o segundo bloco, terá o comando da psicóloga, acadêmica e querida Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima. A importância da fotografia turística foi tema no evento Novos Olhares, projeto elaborado por alunos do curso de turismo da UF. A palestra aconteceu no dia 13 de dezembro em um dos cartões postais de Niterói, o Memorial Roberto Silveira, localizado no Caminho Niemeyer.
Sem qualquer viés profissional, o objetivo das atividades consistiu em ensinar um pouco da arte de fotografar a pessoas que utilizam esta prática como hobby. A fotografia é um complemento muito grande para o turismo e é muito utilizada para o turismo. E a gente teve contato com a professora Nina, que nos deu um total apoio, e ela topou falar um pouco de turismo. Ela até estudou um pouco sobre turismo para juntar os temas. A gente vai tentar dar um pouco da base de fotografia também, a gente vai tentar dar um mini curso. A gente vai dar noções básicas de fotografia mesmo para a pessoa utilizar na câmera dela, no celular e tudo. Os participantes tiveram a oportunidade de fazer o tour aqui no Caminho Niemeyer. Foi uma ideia da Nel Tour, que é uma das apoiadoras do evento. E foi bacana, porque muitos moradores da própria cidade nunca vieram com a mim, nunca tiveram a oportunidade de conhecer. E a gente tentou juntar isso, né, um pouco de turismo também no evento. A professora Nina Tedesco e o fotógrafo Maurício Ora foram os palestrantes e proporcionaram aos espectadores diversas visões sobre a fotografia. Como a minha área de fotografia, eu sou uma ativista, né, dentro de favelas, e o turismo de favela está em moda, então eu acho que foi bem esse viés, né? Então eu recebi o convite, achei interessante a proposta e estou aqui para tentar apresentar um pouco do meu trabalho para os alunos. Eu já estive envolvido aqui algumas vezes nessa universidade. Já fiz uma palestra, fiz umas 2 palestras aqui, eu acho. Não talvez nesse curso. O pessoal da organização do evento, que são basicamente alunos do curso de turismo da UF, me procuraram, né, por ser uma das professoras de fotografia do IAGS, e aí me propuseram. Foi muito bacana porque eles deixaram o tema bem livre, mas eu resolvi fazer uma relação entre fotografia, que é a minha área, e turismo, que é a área do evento. A gente desenhou um formato que seria uma palestra que alimentaria um concurso cultural de fotografia. Então, na palestra eu pretendo passar fundamentos, né, do que é considerado uma boa fotografia turística hoje. Afinal de contas, quem não gosta de registrar uma viagem ou um passeio através de celulares e máquinas fotográficas? O evento explorou o universo da fotografia sem preconceitos e acabou sendo uma experiência nova e muito saudável para os alunos de turismo. A gente tem um trabalho muito grande por não ter experiência, né, no assunto, né? É a primeira grande experiência que nós temos. O grupo foi fazendo com esforço bastante, né? Se organizando e se dividindo em várias tarefas, porque o grupo é pequeno e o evento foi uma proporção muito grande. Conseguimos abranger tanto os alunos da UF, né, do curso de turismo, quanto a comunidade niteroense. E a gente está sofrendo um pouquinho ainda, né, com essa organização, mas graças a Deus está dando tudo certo, né, dentro do que a gente está esperando mesmo. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje, novamente, nos chegaram alguns e-mails que eu gostaria de fazer essa abordagem para não acontecer o que aconteceu da última vez, que eu levei muito tempo para falar sobre esses e-mails que chegaram e é uma falta de consideração com quem nos escreve. Então, eu hoje vou fazer o programa respondendo já alguma coisa que chegou e que eu não quero ficar postergando e deixar mais para frente, para as entrevistas, de certa forma, não se misturarem aí, de alguma forma, nesse meio de campo e atrapalhem esse contato meu com o telespectador que escreve e que a gente tem muito prazer de abordar e muito prazer em atender, né? E a participação do telespectador é muito importante para nós, né? E a gente agradece, inclusive, essa confiança, esse intercâmbio, essa interação, que é imprescindível nos dias atuais. Acho que na vida de hoje é importantíssimo que a gente possa fazer isso com o telespectador, que ele possa ser atendido nessa medida, não é na medida, infelizmente, da expectativa dele, pelo fato da gente não ter aqui condições de uma tecnologia de fazer essa leitura imediata no momento, responder, quer dizer, no momento em que ele está nos enviando esse e-mail. Ainda nós não temos esse tipo de tecnologia, mas, na medida do possível, a gente está fazendo o mais rápido que eu recebo, que isso chega até mim,
eu, então, respondo nessa medida do mais rápido retorno que eu puder dar. Então, hoje a gente vai aqui responder alguma coisa do que já nos chegou nesse início de ano. Então, num primeiro momento, eu tenho aqui: Elizabeth, estou com dificuldade de lidar com meu filho de 6 anos de idade. Ele está muito agressivo, joga coisas em cima de mim e grita quando, de alguma forma, coloco limites em suas atividades. Se ele estiver brincando com algo e eu disser que é hora de tomar banho ou de fazer qualquer outra tarefa, ele me agride, grita e não quer obedecer. Como agir sem dar umas palmadas para que ele se comporte? Bom, é óbvio que se a gente tiver aí um discernimento bom no sentido da gente poder entender que não é a agressão física que vai fazer com que uma criança ou um adolescente, né, obedeça a uma ordem que vem do pai ou da mãe ou de um superior qualquer, não é pela violência que se consegue, né, essa mudança de comportamento, mas, acima de tudo, pela firmeza e pela decisão, né? Quer dizer, passa por esse poder de decisão e essa confiança que a pessoa que está dando o limite tenha justamente no momento dessa interação com a sua criança, com o seu adolescente, de maneira geral. Então, é muito importante que a gente possa estabelecer essa relação, né? E que, eu vou falar aqui um termo vulgar, mas é bem assim mesmo, e que nesse meio de campo haja, né, uma certa tolerância, a princípio, mas sempre com muita firmeza, com muito poder de decisão. Vou exemplificar aqui. Criança muito manhosa, né? Normalmente, as crianças nessa idade têm uma tendência muito grande ao desenvolvimento no sentido de estar saindo da fase ainda muito infantilizada, quase que da fase bebê, para assumir outras obrigações, né? E poder deixar um pouquinho aqueles mimos aos quais a gente se refere justamente e a gente dedica na fase em que os filhos são muito pequenos ainda, que é a coisa do muito colo, muito mimo, muito carinho, né? Muito afetivamente, assim, extremamente um relacionamento de brincadeiras, enfim. Então, quando a criança passa a ter as suas atividades já, por exemplo, entrando para a escolinha, né, já passa a frequentar um jardim de infância, ou se ela vai menorzinha frequentar uma creche, ela já vai sendo obrigada a vivenciar certas situações de uma maior disciplina um pouquinho, de uma certa orientação de que tem que respeitar os coleguinhas, né, dessa coisa do brinquedo que não é só para ela, mas que tem que aprender a compartilhar com os outros. Mas a criança tem uma tendência muito grande, e eu não diria só a criança, mas todos nós, de uma maneira geral, o ser humano tem uma tendência muito grande à coisa do não crescimento, porque o crescimento ele vem, de certa forma, através das limitações e das frustrações que nós, seres humanos, vamos tendo ao longo das nossas vidas. Quer dizer, o ser humano tem uma tendência muito grande, vamos dizer assim, seria até de uma forma inconsciente, de ficar com essa coisa, entre aspas, do cordão umbilical ali ligado, de certa forma, e utilizando a relação com os pais, e principalmente com a mãe, como se fosse um prolongamento dele mesmo.
Então, querendo, na realidade, que essa mãe realize todos os desejos, né? Já que o inconsciente da gente é regido também por um princípio que a gente chama de princípio do prazer. Quer dizer, num primeiro momento, todo ser humano está muito teleguiado e compulsivamente acionado inconscientemente de forma a só querer vivenciar prazeres, né? Quer dizer, nós não queremos ficar vivenciando desprazeres. Há uma tensão interna, um impulso interno que vai nos teleguiando automaticamente para a gente ser sempre gratificado, para a gente querer ter sempre prazer. Mas, como a vida é uma grande mestra, a própria vida vai nos ensinando gradativamente que as coisas não podem, né, acontecer dessa forma. A própria vida em si, nas suas etapas de evolução e de crescimento, de todo animal de uma maneira geral, porque o animalzinho também, quando ele nasce, ele ainda é mais dependente da matriz, né, da mãe, mas ele até, na realidade, ele se desprende da matriz com muito mais rapidamente do que o ser humano, que é dependente da matriz durante muito mais tempo. Quer dizer, quanto mais complexo o sistema cerebral e o sistema fisiológico de um ser, mais dependente, na realidade, ele se torna por mais tempo ainda do que os animais de uma maneira geral. Então, especificamente nessa situação, eu tenho para colocar aqui o seguinte: é muito importante que a gente possa exemplificar aqui o caso. Então, eu estava falando, voltando ao que eu estava dizendo, eu ia exemplificar com o caso das crianças que são muito manhosas, que qualquer coisa elas chegam a deitar no chão e se não pode brincar com isso, é uma mãe, é uma choradeira, imobiliza todo mundo, e a mãe, por força, às vezes, de ficar muito tempo cuidando da criança, ela tem uma tendência a ceder pelo cansaço. Ou seja, quando, às vezes, no final de um dia, ela já trabalhou, ela já chegou em casa, ela está cansada, né? Ela está irritada, ela está ansiosa com alguma coisa, preocupada com N tarefas que ela tenha que desenvolver, e a sua criança ainda chora e faz mais barulho e cria uma situação de maior estresse dentro de casa e maior confusão. O que ela faz? Muitas vezes, ela, nesse momento de choro e de manha da criança, ela cede, porque ela não está em condições de suportar mais aquela situação estressante. E o que acontece? A criança é inteligente, é esperta, não é boba, não é nada boba, muito pelo contrário, ela é muito mais sensível e muito mais perspicaz do que a gente possa imaginar. Ela, então, sabe que em determinados momentos ela pode fazer a manha porque ela vai conseguir aquilo que ela quer. E é nesse momento que a gente tem que justamente fazer um policiamento próprio e verificar que, se a gente tiver firmeza nas decisões que toma, não vai ser necessário usar de nenhum tipo de agressividade, nem de palmada, nem de violência, porque você vai chegar para a sua criança e vai dizer: não, isso aqui não vai poder ser feito, ou isso aqui tem que ser feito. Não é? E a criança pode chorar, pode espernear, e você vai deixar ela chorando, vai deixar ela esperneando e vai fazer o que você tiver que fazer. Né? Vai fazer o seu trabalho em casa, vai para o outro lado, não vai dar aquela atenção, não vai ficar ali esperando que a sua criança pare de chorar. Não, deixa ela chorar. É necessário que a criança possa sofrer algum desconforto para que ela aprenda que esse princípio do prazer, ele não é uma realidade na vida do ser humano. Então, ela tem que ir sendo frustrada pela vida vagarosamente, para que ela vá gradativamente tendo oportunidade
de crescer e de entender determinadas situações. Agora, o que é necessário para quem está cuidando da criança, seja a mãe ou a pessoa que está mais próxima dessa criança, esse adulto que está cuidando dessa criança, é poder entender que essa criança não é um adulto. Portanto, ela vai ter que passar por uma aprendizagem e alguém vai ter que ensinar isso a ela. E se alguém tem que ensinar isso a ela, esse alguém é essa pessoa que está perto da criança orientando. Né? Então, se eu estou orientando uma criança, eu tenho que mostrar para ela que eu não tenho a idade dela. E, portanto, eu tenho que ter firmeza, eu tenho que ter atitudes e eu tenho que ter convicções a respeito daquilo que eu estou solicitando da criança. Agora, sem agredi-la, sem ser violenta com ela, né? Pelo contrário, fazendo com que ela entenda que todos nós, seres humanos, em algum momento da vida, não podemos fazer tudo o que queremos. E que tem hora para tudo. Né? Tem o momento de brincar da brincadeirinha X, da brincadeirinha Y, o momento da hora da alimentação, o momento da hora do banho, o momento... Porque o mundo é assim, funciona dessa maneira. A vida é dessa forma. A gente trabalha, a gente tem atividades de lazer, mas a gente tem responsabilidades também que, assumidas, a gente tem que dar conta. Né? E a responsabilidade de colocar uma criança no mundo e de educá-la é muito grande. É muito grande. Até porque os filhos não pedem para nascer. É bem verdade que a gente vai dizer, a gente também não pediu. Sim, ninguém pede para nascer. Então, se a gente é responsável por um serzinho que ainda não tem compreensão de entender certas coisas, é necessário que a gente tenha discernimento suficiente para conduzir esse ser que ainda é imaturo, que ainda é muito pequeno e que ainda precisa aprender muitas coisas. Quer dizer, é necessário também que nós, adultos, tenhamos disciplina para isso. Então, é muito bom que a gente também possa se perguntar, bom, mas será que eu, nessa fase da minha vida, como é que eu me comportava? Como é que eu me comportava com meus pais? Quer dizer, que você faça também um exame da sua história de vida para verificar como é que você foi, que tipo de criança você foi, que tipo de adolescente você foi, como é que foi isso para você? Aprender a lidar com as limitações. E eu acredito que com essa consciência a respeito, né, desse exame de consciência que a gente possa fazer sobre a própria história da gente, que a gente consiga, aí, de alguma forma, adquirir, né, internamente e até intuitivamente, todo um conhecimento que a gente possa aplicar na relação com a nossa criança. Então, fica aqui a minha contribuição. Bom, numa segunda questão aqui. Elizabeth, tenho 32 anos e sou graduado em farmácia. Através da minha rotina de trabalho, percebo que o número de pessoas que consomem medicamentos ansiolíticos é cada vez maior. Cada vez mais o público jovem aumenta o consumo dessas medicações. O meu comentário não tem nenhuma conotação crítica, muito pelo contrário. Me preocupa essa realidade que nos mostra que os jovens não têm chances de crescimento nem intelectual e nem emocional. Isso é muito grave. Os jovens estão cada vez mais abandonados à sua própria sorte. Gostaria de te ouvir. Bom, se a gente puder ter esse olhar mais amplo à volta nossa, a gente percebe que é uma realidade. Né? O que nós percebemos
no nosso país de uma maneira geral, que é a questão da inclusão, né, do jovem de uma maneira geral. Eu acho que a inclusão aí, não só do jovem, não, a inclusão de uma maneira geral para o mercado de trabalho e para uma série de vivências que são vivências importantes, que todo ser humano precisa compartilhar com outros seres humanos. Se a gente fizer um rastreamento à nossa volta, o que a gente percebe? A gente percebe que as relações humanas, elas estão extremamente difíceis e conturbadas, né? E há, ao redor de nós todos, uma atmosfera muito grande que já acontece vamos dizer assim, mais fortemente de uma década para cá, de 10 anos para cá. Eu acho que nós todos estamos vivendo situações eu diria assim, o termo é forte, mas é esse mesmo, de um esmagamento em relação ao nosso semelhante, de estar imprensado em relações estreitas de tal forma em que as pessoas partem para a agressão, elas partem para a discussão, elas partem para a agressividade, e o espaço é nenhum entre elas para que elas possam chegar a bons termos nos relacionamentos profissionais, bons termos nos relacionamentos familiares, bons termos nos relacionamentos até de amizade, bons termos nos relacionamentos em termos da escola, orientando seus alunos. Quer dizer, o que acontece nesse momento? Acontece um fenômeno esse que é justamente a expansão desordenada, principalmente das grandes metrópoles no nosso país, onde essa desordenação, esse caos é tão grande, tão grande, tão grande, que as pessoas estão se tornando, de certa forma, ansiosas e, de certa forma, até medrosas, já que o pânico, a reação de pânico campeia também na população e cresce dia a dia, que uma pessoa, às vezes, ao menor indício, ao menor sinal de uma conturbação qualquer, em qualquer relacionamento, do segmento das relações que ela tem, ela se assusta de tal maneira que entra em pânico e entra em grande ansiedade. E essa ansiedade acaba se transformando em sintomas e levando a muitas doenças. Bom, então isso é uma realidade no momento que a gente está vivendo. Né? No momento em que a gente observa que você hoje, quando você ouve pelo rádio, ou quando você vê pela televisão, ou quando você lê num jornal as notícias de um dia de convivência humana nas grandes metrópoles nossas, você vai ver tragédia, 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 tragédia. É uma realidade muito triste. E essa realidade muito triste, de alguma forma, deveria já estar sendo muito mais trabalhada pelo nosso sistema como um todo. Né? E o nosso sistema como um todo vai ter uma abrangência em relação às autoridades governamentais do nosso país. Né? Aos poderes, aos 3 poderes, né? Ao judiciário, ao legislativo e ao executivo, que infelizmente estão aí dando exemplo nenhum para essa massa de pessoas que, de certa forma, sofre, né, pelos resíduos
dessas autoridades que, em termos de gestão, não se manifestam de maneira coerente. E não havendo coerência nos gestores que estão aí à frente dos sistemas, seja de segurança pública, seja educacional, seja na área da saúde, né? Quer dizer, nesse contexto tão abrangente, quer dizer, o que pode restar, né, para os nossos adolescentes? Medo, insegurança e, como o pano de fundo disso, a agressividade e mais medo e mais insegurança. E mais inapropriação de comportamento adequado para lidar com as situações à sua volta como um todo. É muito triste, mas é a realidade que a gente está vivendo. Então, por onde começar? Qual seria o primeiro passo? Né? Eu acho que o primeiro passo, acima de tudo, está dentro de cada um de nós. O primeiro passo, acima de tudo, está dentro do que a gente possa pensar ser a consciência humana. E do que a gente possa pensar representar a vida humana. Né? A vida humana é o bem mais precioso que um ser humano possui. Então, temos que pensar muito nisso, para que a gente não massacre a nossa própria estrutura e também não massacre o outro que está do nosso lado. Então, essa consciência é muito importante. Agora, para todos. Né? Bom, numa outra questão, Elizabeth, tenho 46 anos, sou vendedora, tenho 2 filhos e sou separada. Acalento um sonho há muito tempo, desfilar numa escola de samba. Desde o ano passado venho me preparando para esse desfile, mas estou enfrentando muitas críticas de meus familiares, pois os comentários são maldosos, dizendo que meu comportamento é coisa de adolescente. Esse assunto tem sido motivo constante de discussões e aborrecimentos. Será que estou pedindo muito? Isso é ser inconsequente? Olha, em termos de olhar para as situações que estão à nossa volta, olhar para o mundo, olhar para determinados eventos, olhar para tudo que está ao redor, cada um tem seu olhar. Então, isso é uma questão muito própria de cada um. Determinadas pessoas podem ter um olhar em relação a certas situações bonito, sonhador, tranquilo, e outras pessoas podem não ter um olhar tão tranquilo, e esse olhar pode ser um olhar de susto, um olhar de expectativa, um olhar de medo, um olhar... Né? Quer dizer, o que eu teria para dizer aqui é que pense bem pelo seguinte, porque um pai e uma mãe não vão querer mal a um filho, né? Seus filhos também provavelmente não te querem mal. Então, esse olhar talvez seja um olhar de preocupação, até porque nas grandes aglomerações, principalmente aqui onde a gente vive, a gente vai ter que falar sobre isso. A gente está falando, eu estou falando sobre isso desde que eu abri aqui, né, essas questões. Hoje, a vida está muito conturbada. Né? O carnaval de anos atrás não é o mesmo carnaval de hoje. Hoje você tem, nas aglomerações de pessoas, você tem atitude de tudo quanto é tipo, agressão e violência de tudo quanto é forma. Quer dizer, o que provavelmente preocupa um pai e uma mãe que já estão idosos, né, de ver um filho num local onde tem muita gente, onde pode ter algum tumulto, pode ter algum tipo